Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de matemática desta semana. Essa semana terão dois vídeos, tá? Um vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que se faz o metro quadrado, já que nós iremos trabalhar hoje com medida diária, tá? E aí terão dois vídeos para vocês assistirem. Um eu mostrando o que é um metro quadrado e a aula de agora para daí vocês fazerem as atividades e para explicar um pouco mais. Então nós vamos continuar trabalhando o livro Vem Voar, página 67, e sejam bem-vindos a esta aula, tá? Na semana passada nós trabalhamos sobre perímetro, que é a medida do contorno, lembra? Dos espaços, né? O contorno. E eu falei para vocês que nesta semana nós iríamos trabalhar com uma outra medida, né, que é a medida diária, que é a medida da superfície, tá? Então vamos tentar entender um pouquinho. Aí começa a dizer assim, quantos metros quadrados será que tem a superfície da nossa sala de aula? Quando eu digo a superfície, vamos pensar no chão, lá no chão da nossa sala de aula, onde estão as carteiras. E aí eu pergunto, mas o que é metro quadrado? O que é superfície? Então, no outro vídeo, eu mostro para vocês o que espaço que corresponde a um metro quadrado, tá? E a superfície é onde tem, né? Aqui, ó, eu estou em cima da minha bancada, aqui, ó. Aqui, isso é uma superfície, né? Eu, por exemplo, quero saber quanto eu vou precisar comprar dessa madeira aqui para fazer essa bancada. Então, eu vou ter que medir a superfície. Só que, como não é muito grande, às vezes eu não vou usar metros quadrados. Eu posso, quando as medidas, as superfícies são menores, eu uso centímetros quadrados, que também nós veremos depois. Bom, mas vamos pensar na nossa sala de aula, lembram? A superfície é o chão, lá ali no chão. Então, vamos imaginar que nós não queríamos, a semana passada, colocar uma faixa decorativa no contorno da nossa sala, né? Daí nós fizemos a medida do perímetro e nós pensamos, já pensou se nós trocássemos aquela cerâmica do chão por uma outra cor, um outro tipo de cerâmica, né? Então, nós iríamos fazer teríamos que calcular a superfície, né? Ou seja, o chão da nossa sala. Afinal, quantos metros quadrados de cerâmica teríamos que comprar para colocar em toda aquela superfície da nossa sala de aula? E aí tem que fazer um cálculo, mas como é que se faz esse cálculo, né? Então, veja bem aqui, né? Imagine que essa é a nossa sala de aula, tá? Nossa sala de aula tem esse formato de um quadrado, não é isso? Ela tem 7 metros, né, por 7 metros. Então, se ele é um formato de um quadrado, tem 7 metros aqui, 7 metros aqui, aqui obviamente terá 7 metros e aqui 7 metros também. Lembra, nossa sala de aula é bem isso, um quadrado. A superfície é isso aqui, né? Essa parte que nós queremos saber. Claro que isso aqui é uma representação, não é o tamanho real da nossa sala de aula, professor, mas uma representação, nem caberia aqui, né? Então, nós sabemos lá que tem 7 metros por 7 metros, é justamente um quadrado. Então, imagine que aqui é o chão, nós queremos colocar cerâmica, né? Trocar aquela cerâmica do chão da nossa sala. Queremos colocar outra. Quantos metros quadrados nós vamos comprar? Veja que eu estou sempre usando as respostas em metros quadrados, tá? Não é só metros simples. Bom, a nossa sala tem 7 metros de largura por 7 metros de comprimento, não é isso? Para calcular a área, gente, né, ou seja, a superfície, essa parte interna, que é diferente do perímetro, lembra, o perímetro é só o contorno, ó, só o contorno, isso nós vimos na aula da semana passada. Essa semana nós não queremos saber a medida do contorno, nós queremos saber aqui dentro, esse espaço todo aqui, qual é a medida que tem aqui. E isso nós vamos calcular área. E para calcular a área, a regra é sempre a mesma, tem uma fórmula que a gente chama, né? Uma fórmula. É lado vezes lado. Então, você vai medir a medida de um lado pela medida do outro lado e vai multiplicar. Então, são 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Então, se fôssemos trocar a cerâmica da nossa sala de aula, nós precisávamos comprar 49 metros quadrados. Veja que esse doisinho aqui significa metros quadrados. Então, eu sempre tenho as respostas das medidas de área, vão ter sempre metros quadrados ou centímetros quadrados. E se forem espaços grandes, será em quilômetros quadrados, tá? E lembrem, o metro quadrado
se vocês já assistiram o vídeo que eu mostrei, é aquele lá, é um quadrado de 1 metro por 1 metro. Então, aquele espaço. Então, aquele 1 metro, aquele tamanho que eu mostrei no vídeo de vocês, caberia 49 no espaço real da nossa sala, porque aqui é o espaço representado, né? Não é o espaço real. No espaço real precisaria 49 daqueles metros quadrados, tá? E aí, se vocês começarem a observar, nós vamos ver bastante essas questões do metro quadrado. Por exemplo, ó, quando vende esse apartamento com 120 metros quadrados, ou seja, dentro desse apartamento, se fosse colocar, caberia 121 metros quadrados, que é aquele que a professora mostrou. Ou, vende-se esta casa com 70 metros quadrados. O rapaz aqui diz, preciso comprar um terreno que tenha 100 metros quadrados. Né? Esquema do piso do escritório, tá vendo aqui, ó, o piso do escritório, é essa parte da superfície. Aqui em Sarandi, os lotes na área urbana, né, geralmente eles têm 800 metros quadrados e alguns de 1.000 metros quadrados. Então, imagina, né, caberia um lote de 800 metros quadrados, caberia 800, 1 metro daqueles, 1 metro quadrado que eu mostrei para vocês no vídeo, não sei se vocês já assistiram agora ou antes, que é mostrando qual é que significa 1 metro quadrado. Tem que assistir aquele vídeo para vocês entenderem. Então, você já percebeu quantos anúncios e propagandas feitos para vender casas e apartamentos? Os imóveis são casas, apartamentos, terrenos, né, chácaras, enfim. Eles são anunciados pela sua área, ou seja, pelo tamanho, pela superfície que ocupa. Para medi-los, utiliza-se o metro quadrado como unidade de área. Então, sempre nós vamos trabalhar com essa medida metros quadrados. E aqui eu fiz novamente uma representação, né? Não é o tamanho real. Que o metro quadrado é uma superfície ocupada por um quadrado feito de 1 metro por 1 metro. 1 vezes 1 dá 1. Então, eu tenho 1 metro quadrado. Tá? Isso aqui é uma representação. O tamanho real vocês vão visualizar no outro vídeo, tá? E agora, vamos pensar, lembra nas carteiras da nossa sala de aula? São dessa forma. Se nós quiséssemos medir essa parte da cima da nossa carteira, que é a superfície aqui, ó, da carteira, aqui onde que vocês põem os cadernos, os estojos, o livro, né? Essa parte aqui em cima. Como é que será que nós vamos medir isso aqui? Será que nós vamos usar metros quadrados para medir essa superfície? Ela não é uma superfície tão grande, é uma superfície menor que 1 metro. Então, veja, a largura aqui tem 15 centímetros e o comprimento da carteira tem 60 centímetros. Ou seja, não dá 1 metro, é menor. Então, nós vamos ter que usar uma outra unidade de medida que são centímetros, porque nós estamos medindo superfícies menores, não é isso? Bom, como é que nós vamos calcular a área dessa superfície aqui das nossas carteiras da sala de aula? A regra é sempre a mesma, né? Lado vezes lado. Então, é um retângulo, né? Se esse lado aqui tem 60, aqui também tem 60. Se aqui tem 15, aqui também tem 15. Então, 60 vezes 15. Isso vai dar 900 centímetros quadrados. Ou seja, o que é 1 centímetro quadrado? Será que o tamanho de 1 centímetro quadrado é igual a 1 metro quadrado? Não, né? 1 metro quadrado é um quadrado de 1 metro por 1 metro. 1 centímetro quadrado é um quadradinho feito de 1 centímetro por 1 centímetro. Então, aqui tem uma representação. Está um pouquinho maior do que a real no centímetro, mas esse centímetro quadrado vocês também conseguirão fazer. Peguem a régua, façam no caderno de vocês, meçam 1 centímetro, um quadradinho, por 1 centímetro por 1 centímetro. Vocês vão desenhar um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro. E aí a regra é a mesma, lado vezes lado. 1 vezes 1, 1. 1 centímetro quadrado. Então, nessa nossa carteira, se nós fôssemos colocar a superfície, caberia 900 centímetros quadrados, que é o quadradinho feito de 1 por 1, tá? Acho que vocês conseguiram entender, porque a área é sempre lado vezes lado, né? E aí, ou seja, é a medida da parte interna, né? Então, lá no livro de vocês, na página 65, que eu falei porque nós estamos trabalhando, olhem lá, né? Que a professora falou no início já.
O professor já esqueceu. Mas enfim, olha lá, página 67. Tá lá na página 67 tem esse exercício. Diz assim, determine o perímetro e a área das figuras representadas na malha quadriculada e responda as questões. Veja, tem que lembrar como é que calcula perímetro, que foi nós vimos semana passada, e tem que lembrar como é que calcula a área que nós estamos vendo hoje, porque vai pedir os dois aqui. Essa malha quadriculada, ela tem aqui, ó, 1 centímetro por 1 centímetro. Esse tamanho aqui representa 1 centímetro quadrado, tá? Então, vamos ver essa figura A, aqui, ó, né, nesse rosa. Vamos ver a área. A área, eu tenho que colocar o A, que significa área, né? É igual. Vamos ver quantos quadrinhos tem de 1 centímetro quadrado. 1, 2, 3, 4. Então, a área dessa figura são 4 centímetros quadrados. A área sempre tem que colocar, se é metros quadrados, centímetros quadrados ou quilômetros, sempre tem que colocar. E o P é de perímetro. Perímetro é o contorno, então nós vamos contar. Vamos começar a contar daqui, ó. Olha, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De contorno, né? Que agora é o perímetro, é contorno. Nós temos 10 centímetros. Veja que não é mais quadrado. O perímetro é só centímetros, porque é medida corrida. E a área é a parte interna, a superfície. Agora vocês farão a mesma coisa com a figura B, a figura C e a figura D. Calcula, põe o A, calcula a área, ou seja, só verificar quantos quadrinhos tem. Lembra de colocar sempre em centímetros quadrados. E daí o perímetro é o contorno. Vocês vão contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. E vai seguindo, tá? Aí vocês vão fazer, é bem tranquilo. Aí tem a questão A. Quais as figuras acima têm perímetros iguais? Aí você só, quando você tiver todas as respostas, você já vai ver as que têm o perímetro igual. Aí você vai dizer a figura tal e tal. E elas têm áreas iguais? Porque às vezes pode ter perímetro igual, mas não ter área igual. Aí vocês vão verificar isso. B. Na sua opinião, figuras planas com perímetros iguais precisam ter formatos iguais? Será que toda figura plana que tem perímetro igual tem que ter um formato igual? Não, né? Por quê? Conta aos colegas, porque às vezes o perímetro, né, elas terão áreas diferentes, mas o perímetro pode ser igual em um quadrado com um determinado perímetro e um retângulo com o mesmo perímetro, e são figuras diferentes. Perímetro é a medida do contorno, não pode esquecer. E a atividade C diz assim, desenhe na malha quadriculada abaixo uma figura com 8 centímetros de área, ou seja, tem que ter 8 quadrinhos, 8 centímetros de perímetro, desculpe, de 8 centímetros, então 8 quadrinhos no contorno, centímetros, e a área de 4 centímetros quadrados. Ah, então pense lá. Depois desenhe outra figura com área de 4 centímetros quadrados e perímetro diferente de 8 centímetros. Então, na verdade, vocês terão que desenhar duas figuras diferentes. As duas têm que ter 4 centímetros quadrados de área, parte interna, superfície. Mas o perímetro, mesmo o perímetro outro, mas são figuras diferentes. Pensem lá, vamos ver se vocês conseguem. Caso não consiga, entre em contato que a professora ajuda, mas eu acho que vocês irão conseguir. Lembra de usar régua, tá? Para fazer o desenho, para ficar bem bonito. E essas atividades não estão mais no livro, essas vocês farão no caderno de vocês, tá? Lembra daquele campo de futebol da semana passada que vocês calcularam o perímetro, que era a medida do contorno, lembram? Inclusive a mesma figura, que aqui está em vermelho. Aí vocês, como era calcular perímetro na semana passada, com essa figura, vocês somaram 100 mais 70 mais 100 mais 70, né? Era lado mais lado mais lado mais lado. Esta semana é o mesmo campo de futebol, só que é o seguinte, a grama desse campo de futebol terá que ser trocada, ó. A grama, a parte interna. Quantos metros quadrados de grama deverá ser comprado? E aí, como é que nós faremos agora para descobrir
a medida aqui de dentro, da superfície desse campo. Aí vocês vão calcular, lembra, lado vezes lado, então 100 vezes 70. E a resposta que vocês vão encontrar será em metros quadrados, tá? E aqui temos um quarto, tá vendo? Qual é a área deste quarto? Sabendo que aqui ele tem 5 metros de comprimento por 3 metros de largura. A regra é a mesma, lado vezes lado. E a resposta sempre em metros quadrados. Tá? Lembre-se, né, que na resposta a unidade de medida será metros quadrados. Tem que lembrar, porque eu já tinha falado e coloquei o lembrete. Marcelo tem um jardim gramado com uma piscina, tá vendo? Esse é o jardim dele gramado. Observe a figura, tá? Aqui estão todo o jardim e aqui está a piscina. Calcule a área ocupada pela piscina, só isso aqui. De todo esse jardinzão dele aqui, qual é a área que a piscina ocupa? Sendo que a piscina tem 7,5 metros de comprimento por 4 metros de largura. Então, é 7,5 vezes 4. A resposta vocês terão sempre em metros quadrados. E o seu quarto? Você já pensou qual é a medida da superfície do seu quarto? Quantos metros quadrados tem o seu quarto? Qual é a área que ele possui? Então, você vai verificar as medidas da largura e do comprimento, tá, do seu quarto. Você pode pedir ajuda para os pais, para os irmãos, para alguém para ajudar vocês a medir. E vai calcular para saber, né? Então, você vai verificar quantos metros tem de largura e quantos metros tem de comprimento. E aí, multiplica lado vezes lado. Você vai descobrir quantos metros quadrados tem a superfície do seu quarto. Quero ver. E quando nós falamos em grandes extensões, por exemplo, nosso país aqui, né, o Brasil, aqui é só uma representação, nosso país é o quinto maior país do mundo, né, então é uma extensão grande. Quando nós falamos em grandes extensões e nós queremos saber qual é a área, ou seja, quantos metros quadrados caberiam dentro do nosso país, tudinho aqui, ó. Quantos metros quadrados? Só que daí, quando são grandes medidas, são medidas por quilômetros quadrados. Ou seja, é feito um quadradão bem grande de 1 quilômetro por 1 quilômetro, né? E aí 1 vezes 1 vai dar 1 quilômetro quadrado. Então, só para a gente lembrar, assim, conhecer, a área do Brasil aqui dentro é de 8.516.000 quilômetros quadrados. Então, nosso país é muito grande, tá? Então, veja, quando são grandes extensões, as medidas de área, a unidade muda, né? Nós vamos usar quilômetro. E o nosso estado do Paraná, né? Que aqui é nosso estado, professor, para cá. Qual é a área do nosso estado do Paraná? Dentro do, né? Toda essa parte aqui, só do nosso estado. A área do nosso estado é 199.315 quilômetros quadrados. Bastante, né? E Toledo, que é o nosso município, né? Qual é a área dessa parte aqui, da superfície aqui dentro do nosso município? 1.197 quilômetros quadrados. Então, grandes extensões, quando nós queremos, né, medir superfície de áreas bem grandes, nós vamos usar, então, o quilômetro. Por isso que o professor trouxe para vocês, para nós compararmos, né? E superfícies menores, nós vamos usar os centímetros quadrados, né? E é isso, crianças. Essa semana esta é a aula, né? Tem 2 vídeos para vocês assistirem e qualquer dúvida entre em contato e eu quero ver essas atividades de matemática para ver se vocês compreenderam, tá bom? Qualquer dúvida, lembrem, chame a prof, tá bom? Beijos, até mais.